Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, 47% dos brasileiros não conhecem a doença falciforme. Você é uma delas? Hoje vamos conversar sobre a doença e a importância de ela ser detectada e tratada precocemente. Eu sou Ellen Batista e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, José Nélio Januário. Olá, professor! Obrigada pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, o que é a doença falciforme? A doença falciforme é uma doença hereditária e, portanto, uma doença genética que se manifesta como se fosse uma anemia crônica. Então, essa anemia crônica ela vai afetar os diversos órgãos do nosso organismo, diversas regiões, impactando de uma maneira muito grande no desenvolvimento da pessoa. Não estou falando de desenvolvimento intelectual, mas principalmente no desenvolvimento somático, desenvolvimento do corpo, dos órgãos. E isso vai trazer uma série de dificuldades para essa pessoa no seu trabalho, na escola, se ela não for devidamente cuidada, devidamente tratada com os meios que nós dispomos hoje para fazer isso. E qual a diferença entre doença e anemia falciforme? Quando a criança nasce com a doença, por ser uma doença hereditária, ela já nasce com essa anemia. Essa anemia ela só vai se manifestar clinicamente a partir do 6º mês de vida, porque a criança nasce com uma hemoglobina que nós chamamos de hemoglobina fetal, que dá uma proteção para essa criança até esse período. Portanto, a anemia ela sempre vai existir. A questão é que a partir do 6º mês que as manifestações se tornam mais intensas, as manifestações clínicas. E professor, qual a distinção dela para uma anemia comum? É basicamente pelo formato da hemácia. Hemácia é o mesmo que glóbulo vermelho. Ela é uma célula do sangue responsável por transportar oxigênio. Que no anemia comum você tem o quê? Você tem a hemácia levemente deformada, você tem hemácias com menos hemoglobina, você tem hemácias menores, hemácias maiores, mas nunca hemácia com formato de foice. Então, do ponto de vista estrutural, essa é uma diferença básica. Obviamente que a doença, né, o desenvolvimento da doença não é só exclusivamente pelo formato. Existem outros fatores bioquímicos ocorrendo concomitante que contribuem para problemas, por exemplo, de pulmonares, né, problemas cardiovasculares. Mas, em termos mais simples, seria basicamente o formato de foice que as hemácias adquirem. Certo. E como é feito o diagnóstico da doença falciforme? O diagnóstico ele é feito a partir de uma dosagem da hemoglobina S. A hemoglobina é uma proteína dos glóbulos vermelhos, ou seja, das hemácias. Ela é a substância que se liga ao oxigênio. A hemoglobina S é a mutação em pessoas que têm a doença falciforme. Quando você encontra a hemoglobina S no sangue, pode ser uma pessoa que é portadora e pode ser uma pessoa que é homozigoto que tem a doença. Então, o diagnóstico laboratorial ele é feito por essa técnica, detecção da hemoglobina S. E qual a importância do teste de triagem neonatal, conhecido como teste do pezinho, para o diagnóstico e tratamento dela? Se a equipe médica ou o médico que está cuidando de uma determinada criança já sabe que essa criança tem a doença falciforme, ele vai procurar seguir o protocolo específico para tratamento dessa condição. Isso favorece muito a criança, porque o médico está sabendo com o que ele está lidando. E ele vai poder utilizar as vacinações especiais, vai poder introduzir a penicilina oral até o quinto ano de vida.
ele vai poder prescrever uma medicação extremamente eficaz para a doença, que é o uso da hidroxiureia, e casos que vão necessitar de transfusão de sangue. Então, isso, toda criança que nasce, ela tem que ser submetida ao teste de triagem, porque faz muita diferença o cuidado quando você sabe e quando você não sabe que essa criança tem essa doença. Quais sintomas essa doença pode causar, professor? Ela funciona, além dos sintomas de uma anemia crônica, quer dizer, vai ser uma pessoa mais debilitada para atividades físicas, para o trabalho. A atividade intelectual ela não é alterada nesse caso. E um os sintomas mais comuns são infecções pulmonares, infecções urinárias, ou em outra região. As chamadas crises álgicas, né, que são crises dolorosas em qualquer região do organismo, demandando internação hospitalar. Então, não é uma crise muitas vezes entendida, muitas vezes não é bem entendida pela equipe que está cuidando daquela criança ou daquele jovem, e isso leva a um grau de sofrimento muito grande para a pessoa, porque tem todo um protocolo especial para se tratar esses casos. E falando em tratamentos, o senhor pode falar um pouco mais sobre os tratamentos disponíveis atualmente para essa doença? Tem esse tratamento que nós realizamos no início, na infância, que seria basicamente de proteção, profilaxia com penicilina, mas atualmente, com a introdução do tratamento com a hidroxiureia, isso revolucionou muito a sobrevida desses pacientes, porque a hidroxiureia ela é um fator protetor. E com isso você reduz de uma maneira muito sensível as crises dolorosas, porque as crises dolorosas elas são talvez uma das grandes manifestações da doença que marca profundamente a vida dessas pessoas. Elas têm que procurar unidade de tratamento intensivo em algumas vezes, e quando ocorre uma crise dolorosa, a pessoa sofre muito. Então, se não for tratada adequadamente, é uma condição muito, muito ruim da pessoa suportar. Existe algum tipo de cura para a doença falciforme? Além da hidroxiureia, você tem também o transplante de medula óssea, que pode curar essa pessoa de uma maneira definitiva, mas são casos mais selecionados. Para transplante, ele hoje já é realizado de uma maneira já bem padronizada para esses pacientes. Então, o transplante não é indicado para todo mundo que tem essa condição. Ele é indicado para casos mais graves, casos mais resistentes, que não evoluíram bem com o tratamento convencional. E professor, que tipo de cuidados a família de uma criança com essa anemia deve ter? Uma das grandes preocupações é uma hidratação adequada para evitar essa circulação ela ocorrer de uma maneira mais adequada, evitar temperaturas extremas, seja calor excessivo, seja frio excessivo, particularmente frio excessivo. O frio também, ele contribui para uma vasoconstrição, para uma falcização e aparecimento das crises álgicas e, consequentemente, também de infecções. Então, basicamente, seria isso, seguir as orientações de vacinação que a Fundação Hemominas fornece para as famílias, manter uma ótima hidratação e evitar exposição excessiva ao frio. Além das orientações nutricionais que você, em geral, passa para qualquer criança. O senhor citou a crise álgica como um dos sintomas que a pessoa com a doença tem. Pode falar um pouquinho mais sobre o que é essa crise? A crise álgica é a pessoa passa a sentir dor em uma determinada região, por exemplo, pode ser uma lombalgia, né, uma dor nas costas, pode ser uma dor abdominal de causa inaparente inicialmente,
pode ser uma dor articular, certo? Habitualmente pode ser uma dor numa região óssea em que você você vai ter ali uma isquemia naquela região, e isso vai provocar dor. Você pode ter uma dor no quadril, por exemplo. Então, a crise álgica, no fundo, você sentir dor numa determinada região, mas ela pode também afetar mais de uma região. Então, a crise álgica seria isso. Certo. E agora falando de dados. Qual a incidência da doença falciforme atualmente? Nós temos hoje uma incidência já bem estabelecida: de cada 1.400 crianças que nascem, uma tem a doença falciforme. Esse dado ele vem principalmente da triagem neonatal, que é o chamado teste do pezinho, que é realizado na maioria das crianças aqui no nosso estado. Bom, ela afeta pessoas negras com mais frequência. Por que isso acontece? É só uma questão de migração de gene, porque a mutação que ocorreu no gene S, que causa essa doença, ela ocorreu em regiões de muita migração para a África. Então, inicialmente, há séculos atrás, quando esse gene ele surgiu numa região com muita migração de povos em volta da África, indo para a África e transportando esse gene. Então, acabou que não é por uma questão de cor de pele, é por uma questão de onde foi, qual região em que esse gene ele proliferou, e depois ele se difundiu pelo mundo. Professor, então, tendo em vista que pessoas negras têm mais tendência à doença, como o racismo institucional afeta o tratamento dela? O racismo institucional, ele existe, já está comprovado isso com teses, publicações, que a pessoa de cor preta ou de cor negra, ela é subestimado o nível de intervenção para alívio dos problemas de saúde dessas pessoas, sejam gestantes, sejam politraumatizados, doenças crônicas. E isso afeta de uma maneira muito significativa a pessoa com doença falciforme, porque é uma pessoa que vai acessar muitos serviços de saúde. Essa pessoa ela vai internar várias vezes, com crise de dor, com infecções. A taxa de mortalidade é alta. Realmente, essas pessoas elas sofrem mais por causa desse racismo institucional que nós sabemos que existe. Isso já está comprovado do ponto de vista da literatura. E agora, para finalizar, qual a importância de uma equipe profissional capacitada no tratamento da doença falciforme? Extremamente importante, porque hoje eu diria que nós já temos, particularmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, um avanço muito grande nesse sentido, em que foram feitas muitas capacitações, muitos treinamentos com apoio do Ministério, com a participação da Fundação Hemominas, que é quem cuida de fato desses pacientes em regime ambulatorial, é a Fundação Hemominas. Então, antes havia um desconhecimento das pessoas, particularmente quando a pessoa chegava com crise álgica, de atribuir isso à doença falciforme, e não sabia como tratar. Tratava como uma doença da mesma maneira como trata outra crise álgica. E acabava que as pessoas sofriam muito com isso e nunca que melhorava, e essas crises álgicas acabavam se complicando com óbito. Então, o entendimento da equipe de saúde, particularmente na urgência, é fundamental para que essas pessoas sejam cuidadas de maneira adequada. Agradeço novamente a participação do professor José Nélio Januário. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é
31 98576 0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e este episódio foi realizado por Alexandre Bueno e João Mota. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde e até a próxima!